A gente tem hoje 4, talvez, em alguns lugares, 5 gerações dentro do mesmo ambiente. Se cada uma dessas gerações, que também é um termo que tende a desaparecer, se cada uma dessas ficar dentro de um silo, como é que você trabalha? Né? Isso já aconteceu há um tempo atrás, quando você passou a ter equipes multidisciplinares. Né? Antigamente, quando você tinha uma campanha, era um diretor de arte, um redator, resolvia a vida toda e vamos andar com isso. Hoje em dia, cada vez mais, com as possibilidades que você tem de digital, de conteúdo, de performance, você tem que ter um conjunto de pessoas com expertises distintas, pensando aquela estrutura toda de campanha, de comunicação, ativação, o que quer que seja, de uma maneira coesa e junto. A questão intergeracional é só mais um layerzinho dentro dessa complexidade que a gente vive hoje, né? Porque a sociedade que a gente vive hoje, ela é muito complexa. O Mário Henrique Simonsen, que falava uma outra história, tô citador de frase hoje total, né? Não tem... mas eu amo. Isso vai ficar gravado aí, eu adoro isso. O Mário Henrique Simonsen, se eu não me engano. Mário Henrique Simonsen. Ou o Malan, um dos dois. Eu não sei qual dos dois que falou, eu acho que foi o Malan, Pedro Malan. Ele dizia que toda solução complexa tem uma solução. Todo problema complexo. Tem uma solução simples. E errada. E errada. Porque não tem como você resolver uma questão complexa de uma maneira simplista ou simples. E nem com assodamento, com pressa. A situação complexa, para mim, é aquela história do como é que você come um touro, né? Você come os bifes. Uhum. Você não vai nunca comer um touro inteiro. Então, a situação complexa é mais ou menos isso. Você vai aos poucos cortando os bifes e vai separando o que é, o que não é, qual é o tempo, qual é o momento, quem faz, para onde vai. Mas tem que ter calma. Se não tiver calma, não resolve. E essa calma, eu comecei a vida muito cedo, fui pra rua muito cedo, apanhei pra caramba da vida, muito. Tinha muita ansiedade. Naquela época, nós tínhamos esse negócio de eu quero sair de casa, eu quero montar minha família, eu quero ter as minhas coisas, fazer a minha vida. Hoje em dia, quem tem que sair de casa são os pais. Hoje está um pouco diferente. E assim, aí você vai acumulando informação, acumulando experiências, situações, e aí isso vai te gerando um certo, vamos dizer assim, um certo calo, né? E que você, quando vê um problema, como você falou, mais complexo, você consegue separar dentro desse problema complexo, né? Você tira um pouco o foco do problema, dá um zoom out para enxergar o cenário como todo, para achar que às vezes você, por outro caminho que você ficar focado no problema, você não vai enxergar. Isso é experiência, né? E esse lance que você falou da união do mais jovem com o mais antigo, e juntar e fazer, você falou 5 gerações, né? É gente de todo tipo de visão, né? Nós tivemos um advento que mudou muito esse cenário, que foi uma transferência, vamos dizer assim, de poder, né? Que é a questão da internet, né? Digital. Primeira geração que os filhos ensinaram os pais. Exatamente onde eu ia chegar. Isso e aí isso deu. Eu nunca tinha lido, mas é um pensamento meu. O jovem, ele se empoderou de uma forma assim. Eu sei muita coisa, mas na verdade não sabe, porque quando a bola entra no gol, não é o jovem que vai pegar a bola e trazer para o meio de campo. É o cara que tem mais capacidade, somou, né? Empilhou mais conhecimento, que vai falar, bom, peraí. Nós estamos jogando mal? Não, estamos jogando bem. Vamos reorganizar aqui. E tem um outro... Desculpa, acho que eu te interrompi. Não. É que tem tem algumas questões em relação a essa história. Tem uma questão científica que é o jovem, sim, ele tem uma propensão e uma habilidade, digamos assim, muito maior para o novo, para incorporar o novo dentro da história de vida dele,
Mas, ao mesmo tempo, tem estudos também que o cérebro da pessoa mais vivida, ele tem uma capacidade de fazer correlações mais desejáveis e mais rápidas também. Correlação. Porque é como se o nosso cérebro fizesse o que a gente chamava antigamente de defrag, né? Que tira tudo que não é tão relevante assim. Então, ele tem atalhos para chegar em possibilidades de soluções que, eventualmente, a pessoa mais jovem não consegue chegar. Então, é bom para todos os lados que haja essa mescla. Então, quando a gente fala desses ambientes, né? Quem é que nos ensinou a falar sobre geração, cara? Até o final da Segunda Guerra Mundial, você não tinha essa prevalência, por exemplo, da potência do jovem. Ele era criança, adulto e idoso. O jovem era uma coisa ali não muito bem definida. No final da Segunda Guerra Mundial, você tinha um volume muito grande de jovens que não tinham tido a idade para ir para a guerra, né? E uma geração que tinha perdido muita gente, que era a geração que foi para a guerra, as duas, né, para cima. Então, a indústria, principalmente a indústria cultural americana, olhou em volta e falou, poxa, que oportunidade, vamos inventar o TIM. Eles inventam o TIM. E aí, o que eles usam como alavanca dessa história toda? O que eles vêm usando há muito tempo. Na época, usa o cinema, que o cinema ia para o mundo todo. E o cinema e a televisão, eles vão carregando, na verdade, a cultura de uma maneira geral, essa lógica do TIM como potente, libertário, revolucionário, que, sabe, sexy. E a gente vai levando essa história, explode fortemente em 68, né, que a gente falou, quando a contracultura, essa coisa revolucionária e libertária vem forte. E a gente carregou até agora, nessa lógica de que o jovem é o que deve prevalecer e que é o que vai ter uma potência maior para levar as coisas adiante. Discutível, no mínimo. E a gente hoje é uma situação que começa a ser exatamente o oposto. Você olha em volta, você começa a ver cada vez pessoas com mais idade, porque o Brasil, por exemplo, é um dos países que envelhece mais rapidamente no mundo. O mundo está mudando essa pirâmide. O mundo está envelhecendo. A idade está mudando. Então, o que a gente tem visto é que existe uma oportunidade também aqui, da mesma maneira como existiu no TIM, dessa geração com mais de 50, mais de 60, porque ela tem um potencial econômico, por exemplo, enorme. Ela movimenta em torno de 1,8 trilhão. Eu li 3 trilhões. Tem 1 bilhão, número e 100 milhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo. Né? No Brasil, acima de 60 anos, classe A e B, por exemplo, você tem em torno de 16 milhões de pessoas. Classe A e B, tá? Você tem 63% das casas tem uma pessoa com mais idade que colabora firmemente com a receita da casa. Então, a gente está olhando para tudo isso e entendendo. O que isso nos afeta? Esse envelhecimento vai afetar a gente em absolutamente tudo. Né? Desde saúde, desde a parte pública, né? Mas tem coisas curiosas, assim. Quanto tempo tem que durar um sinal de pedestre numa cidade que tem mais idosos? Provavelmente vai ter que levar um tempo a mais. Isso vai impactar toda a história de engenharia de tráfego, porque vai ter que mexer com tudo. Né? Como é que tem que ser a casa dessa pessoa? Como é que vai ser essa pessoa, por exemplo, com a Alexa em casa? Vai ajudar a lembrar da hora de tomar remédio? Vai lembrar de uma série de outra coisa para essas pessoas que têm mais idade? Vai conversar com elas, efetivamente? Isso já está acontecendo, né? A inteligência artificial dos assistentes pessoais, eles estão iterando e estão entrando nas vidas dessas pessoas, porque ele já vai saber o nome da filha, do neto. Essa pesquisa que você falou é uma pesquisa da UMAP? Essa sobre... Não, tem várias. Tem várias. Eu li uma coisa... E agora, uma coisa que é importante a gente não tirar do radar é que, pô, tu vê aí, a nossa perspectiva, né? Eu tenho um amigo que fala assim,
eu vou viver até 120 anos. Cara, a nossa perspectiva não é mais aquele 60 anos, sei lá, é o 30, 35 de outro dia. A gente, hoje, bem fisicamente, cabeça arejada. A gente falou aqui sobre bom humor, né, no início aqui, né? A gente, super antenado, super se relacionando com todas as gerações, né? Mudou completamente, isso aí mudou completamente.